Estamos chegando ao programa Fala a Verdade ao vivo nessa quarta-feira maravilhosa, sol escaldante, mas esperando a chuva aí, né? Esperamos que chova nessa semana aí, precisamos de muita água e hoje nós temos 3 convidados especiais, eu, Nilson Martins, Jackson Luizotto e Paulo Conti. Fala, Jackson Luizotto. Tudo bom, Nilson? Um programa solo hoje. Sim. Hoje é um programa especial, né? São assuntos especiais que nós vamos tratar também. E eu aproveito para cumprimentar vocês que estão ao meu lado. Estou super bem ladeado hoje aqui. Ao meu lado esquerdo, Nilson Martins. Ao meu lado direito, Paulo Conti, né? Sempre trazendo nobreza também ao nosso programa. E cumprimentar você, que é a razão desse programa existir. Você que nos assiste em cada uma das 11 cidades cobertas pela RGO, né? Cumprimentar a todos também de Taboão da Serra, da TSTV de Taboão, que estão aí recebendo o nosso sinal, também pela RGO. E você que participa conosco todas as quartas-feiras, mandando a sua pergunta, trazendo esse dinamismo todo para esse programa, receba o nosso abraço. Paulo Conti, nosso diretor da TV Osasco. Por favor, Paulo. Prazer imenso. Olá, Jackson. E um abraço especial ao nosso telespectador que tem participado, tem curtido bastante aí o nosso programa, Fala a Verdade. Aliás, está um sucesso danado. Eu não tenho vindo muito ao programa porque os convidados são sempre muito ilustres. Temos aí as autoridades da região, prefeitos, vereadores, deputados, empresários que têm vindo aqui participar, falar a verdade. Então, é uma alegria estar hoje aqui novamente para bater esse papo, né? Contar um pouco das coisas que estão acontecendo e também dividir com o nosso público aí as alegrias. A participação do público é muito importante. Vamos falar o WhatsApp, porque eles vão fazer pergunta para nós hoje, né? Não tenha dúvida, é o 958-935-075. Você manda seu WhatsApp, participa conosco aqui ao vivo, a gente vai responder. É sempre uma alegria estar falando, estar entrando aí na sua casa, nosso querido telespectador. É isso aí. Ontem teve um jogo da Seleção Brasileira e eu já sabia que não ia ser um jogo bom, né? Mas eu assisto, eu gosto de prestigiar o esporte, porque eu gosto de esporte, gosto de futebol, gosto de vôlei. E não é que o Brasil ganhou de 3-1 da Venezuela. E tomou uma tremenda de uma vaia lá, o técnico, né? Lá em Fortaleza, né? O Dunga tomou vaia lá. Mas acabou ainda o talento de alguns jogadores, como o Willian, que para mim é um fenômeno, está jogando muita bola. E o Ricardo Oliveira lá do Santos, depois entrou um menino lá do Santos também. E realmente foi um bom jogo. Vocês assistiram ou não? Olha, acompanhei alguns flashes, né? Não pude acompanhar toda a partida, mas a gente viu realmente que também a diferença do adversário, né? Quem acompanhou um pouco o jogo contra o Chile, que é um time bem montado, um time campeão da América, né? O Chile virou ontem, estava perdendo de 2-0 para o Peru. Virou para 4-3. Então você vê que a postura do adversário também influencia bastante, né? Agora, colocando uma pimentinha, né? Já que a gente vai falar sobre cenário político nacional nesse primeiro bloco, interessante foi o Daniel Alves querer jogar a culpa, né, da falta de apoio na seleção, na crise política do país, né? Será que eles esqueceram que nos dois últimos jogos da Copa em casa o Brasil levou 10 gols, né? No último jogo do Brasil com a Venezuela também, foi preciso o time todo retrancar, colocaram 7 na defesa lá, para não tomar gol, porque com medo porque estava empatado o jogo, com medo de perder o jogo. Verdade. Então, quer dizer, agora, o que você acha disso, Paulo? Paulo, a crise política aí é culpada realmente da seleção, tá mal? Olha, Jackson, eu ser franco, eu tão desacreditado dessa nossa seleção brasileira que ontem eu não assisti o jogo. Lógico que a gente vê... Mas o que está mais desacreditado? Você está da seleção ou do sistema atual do governo hoje? Está todo mundo desacreditado também. Eu acho que as duas coisas estão se misturando aí, né? Falta um pouco mais de estabilidade. Eu acho que não tem a ver. Apesar que assim, o futebol acaba atingindo um público muito grande. Então, na medida que deem alguma mensagem que fosse positiva, pelo menos, eu gostaria de ver algum jogador entrar, Jackson. Assim, eu apoio, por exemplo, a classe médica. Eu acho que eu apoio os voluntários que estão fazendo um trabalho
de rua, eu apoio. Mas não, se usam Vamos acabar aí, com a violência. vamos acabar com a violência, vamos dar uma educação boa para os jovens. Eu queria ver esse tipo de manifestação aí nas camisa, né? Essa manifestação só vem acontecer quando ou acontece alguma morte em estádio, né? Que aí no jogo seguinte as grandes equipes aparecem lá e eu quero paz, né? Ou quando acontece essas, que para mim são verdadeiras aberrações, né? Esses episódios de racismo em campo de futebol, né? Acho que num passado recente aí da última década, eu acredito que tirando isso, né, não houve outra manifestação, engajamento, né? Outro fato importante no esporte, também no futebol dessa semana, foi a renúncia do presidente do São Paulo, lá o Aidar, né? Miguel Aidar, não é isso? Sim. E renunciou porque o vice gravou ele oferecendo propina, ele não sabia que estava gravado. Enfim, ele foi obrigado a renunciar. Pode apimentar, Nilson? Claro, pimenta. Então eu pergunto para vocês. Tem que ser malagueta. CBF, o presidente da CBF não pode ir nas reuniões da FIFA com medo de ficar preso. São Paulo, que era tido como um clube exemplo de gestão, o presidente renuncia por corrupção. O assunto que mais está na mídia é a palavra impeachment. Você vê, tem de Tropics todo dia no Twitter, em relação à política partidária, ao governo, realmente. Estamos vivendo uma crise ética e moral no Brasil, em todos os setores? O que vocês acham? Olha, eu acho até... Generalizou a corrupção, né? Eu acho que se nós vamos dizer, trouxermos aqui, até para o município, as questões do futebol, a gente vê aí questões que são difíceis, e se tivesse um aprofundamento nesse tipo de investigação, por exemplo, a gente vê que tem times de futebol aqui na cidade que se escondem aí atrás de organizações não governamentais que recebem verba do governo para treinar meninos e pagam, enfim, tem muita coisa que deveria ser investigada mais a fundo, posto que o país parece estar sendo passado a limpo, né? Eu acho que tem grandes corporações, aí tem bancos que mantêm aí times de futebol, até aqui na cidade, que se fosse feita uma investigação mais a fundo, talvez a gente tivesse algumas surpresas não tão agradáveis. Eu acho que o momento é de passar o país a limpo mesmo. Eu acho que tem muito mais gente boa, tem muito mais opções de coisas boas do que as ruins. Só que as ruins, a gente vê esses escândalos milionários, gente passando fome, e esses verdadeiros vagabundos, políticos que roubam, não sabem que estão roubando, será? O leite de crianças? Sabe. Será que eles não sabem? Será que esses vagabundos conseguem deitar e dormir? Eu acho que dá revolta da gente. Porém, eu vejo sempre com muito a gente tem alegria. Com a política, a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Você não sabe se o cara está falando a verdade ou está mentindo. Raramente fala a verdade. Geralmente tem alguma coisa esquisita por trás, e a gente tem que ficar muito esperto, porque agora, é o que você falou, passar o país a limpo, como diz lá o Boris Casoy, está na hora, é o momento certo para isso. Sim. Sabe? Você acredita, Nilson, que realmente essa geração tem condição de assimilar tudo o que está acontecendo? Eu lido muito com jovens. Tem um lado ruim, principalmente um lado bom. pela igreja. O povo está se inteirando, está virando mais, está se politizando mais. Você acredita que está de verdade? Nossa, eu não sabia o que era impeachment, eu sabe que impeachment é impedimento. É a pessoa que está impedida de continuar naquilo que ele faz. Porque nós estamos vivendo aí, Paulo, o arrependimento de ter votado nas pessoas erradas e ter dado errado a eleição. É muito recente, por exemplo, o que aconteceu com o Collor, 25 anos atrás aí. Né, um quarto de século. Elba. E a gente já está... Tem uma Fiat Elba em comparação... Falando de uma nova ruptura, da possibilidade de uma nova ruptura, para ver se entra de novo no eixo. Essa geração que viveu esses 25 anos não assimilou, e por isso nós estamos tendo que passar o país a limpo hoje de novo, como você disse. E será que essa geração agora, né,
que nós estamos vivendo, a juventude, que poderia encabeçar, será que ela tem condição mesmo, Nilson, de assimilar o que está acontecendo e fazer diferente? Sabe o que me chama a atenção, Paulo Contim e Jackson Bisotto? Por 10 centavos ou 15 centavos de aumento na tarifa de ônibus, pararam o país. E não para o país por causa dessa crise toda. Cadê as manifestações populares? Pela tarifa do ônibus, destruíram o país praticamente com quebradeira, mas aquilo lá resolveu. As autoridades foram obrigadas a retroagir lá no aumento do ônibus. Em São Paulo congelou a tarifa de metrô, de trem. Saíram em vários lugares a lei do passe livre, né? O estudante agora não paga mais ônibus. Mas e daí? E agora? E essa situação de agora? Cadê as manifestações? Não existe. Acabou? Eu fico muito reticente. Eu até fico, eu sou meio cético até para discutir impeachment. Sinceramente, eu não acho que seria a melhor saída, a melhor solução para o país. Eu tenho ouvido, a gente está no meio, aí nos meios de comunicação, a gente ouve muitas reflexões, e uma delas que me chama a atenção é exatamente o fato de os políticos serem o reflexo da sociedade. Ainda ontem, no Jornal da Cultura, aliás, um jornal muito bom da cultura, o entrevistador lá falando, né? Mas eu não votei no cara. E as coligações acabam levando esses políticos profissionais que, infelizmente, não nos representam, né, para postos aí, mas não deixa de ser, o país tem os políticos que o povo coloca. Nós votamos nesses camaradas. Nós votamos. Então, eu acho que a melhor saída, ainda sou democrático, nós temos que respeitar uma eleição que houve, legítima. Foi diplomada. Tomou posse. Agora, não deu tudo certo. Eu acho que não é no tapetão. Não é no tapetão e nem no golpe. Nós temos aí a oportunidade de discutir tudo isso, se for para... Tem que discutir, discutir tudo isso, mas nós temos a oportunidade de democraticamente corrigir. Não acredito que a melhor opção seja... Detalhe importante do tapetão e do golpe. As pessoas que estão querendo dar o tapetão e o golpe, tem muita sujeira embaixo do tapete também. Eu ia tocar nesse ponto, Nilson. Certo. Tem que Como é que a gente pode trocar visualizar... 6 por meia dúzia que vai resolver? Claro que não. Como é que a gente pode visualizar? Nós tivemos aí, a minha opinião pessoal, né, uma oportunidade perdida mais uma vez com essa mini reforma eleitoral de dar uma nova cara para o sistema político. O Paulo colocou bem algo que eu gosto de salientar, e é o que todos sabem, já disputei algumas eleições: voto tem que ser respeitado. Se nós estamos num sistema democrático, claro, né, e representativo, voto tem que ser respeitado. Agora, será que, por isso que eu comecei perguntando, será que essa geração tem condição de assimilar o que está acontecendo? Porque nós vivemos toda aquela manifestação em 2013 e em 2014 a gente vê o palhaço lá ser o mais votado do país de novo. Será que o palhaço as pessoas... nunca subiu na tribuna, nunca entrou com nenhum projeto? Estamos falando do Tiririca, vamos falar o nome dele. Teve 1,5 milhão de votos, tem que falar o nome sim, sabe? Ele falava assim: eu não sei o que acontece lá, mas tudo que acontecer lá eu vou contar para todo mundo o que acontece. Conta alguma coisa? Não dá nem entrevista, gente. Mas, ó, isso... Faz favor, ainda ficam batendo palmo para um tal. Será que o pessoal aprendeu a votar? Mas, olha, Jackson, isso é recorrente. Nós já votamos, o Brasil já votou no Cacareco. Você lembra, Nilson? Lembro do Cacareco. Era o Jacaré, né? O Cacareco lá. Então... Votava em jogador de futebol, que não era nem candidato. Birubiru, por exemplo. Pois é. Era naquela cédula, que não era urna eletrônica, eu vou votar no Birubiru. Então, eu acho que é era isso mesmo. Era protesto, mas ali era o voto de protesto. Você não falou era candidato. Você falou no início, você falou dos protestos, de ir para a rua. Funciona mesmo. Funciona. A melhor forma o lance de ir para o povo. Movimento organizado, rua, sem depredação. Sem depredação, com honestidade, com ordem, faz a diferença. Faz a diferença. Isso que nós estamos falando aqui, o Márcio Corsello, já tá chegando as perguntas do aí, final do telefone 2888, ele diz: se o povo parar de blá 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 nas mídias sociais e realmente sair, dar a cara a tapa, tudo muda.
O povo precisa mudar nessa situação, né? Quem quer que... Esse foi o Márcio Corsello. Ô Márcio, está certo, correto. O povo, a saída de tudo não é os políticos, não é nós, é o povo. Poxa vida, por causa de um aumento de tarifa de ônibus, parou o país. Era 10 centavos que estavam pedindo para baixar na tarifa do ônibus, 15, não me lembro agora, mas não importa. Importa que o povo foi às ruas nos estados brasileiros, todo alegre, participava das manifestações, entrou lá uns blackbusters lá, e tudo bem, aquilo era uma coisa organizada para tumultuar mesmo, mas não importa. Resolveu, o estudante ganhou o passe livre dele, as tarifas de ônibus foram reduzidas realmente, não é verdade? E São Paulo congelou tarifa de metrô, de trem, mas ele, parabéns, qual é o nome dele mesmo? Márcio Corsello. Parabéns, Márcio Corsello. E nós temos também aqui uma colocação da Ana Paula, final do telefone 4796, ela diz: concordo com o Paulo Continha, ainda temos muita gente boa em nosso país. O importante é cada um se levantar e fazer a sua parte e trabalhar com afinco, né? E se a gente puder trabalhar, vou complementar a sua colocação aqui, Ana Paula. Se a gente puder trabalhar com afinco, sem aumento de imposto, é melhor ainda, né, Paulo? Pois é, num país onde nós temos aí, nós trabalhamos, eu, você, telespectador, nós aqui, nós trabalhamos, todo o povo brasileiro trabalha praticamente até meados de maio. São 5 meses que nós trabalhamos para pagar impostos. Mesmo que nós imaginamos, olha, não, eu sou aposentado, eu não pago imposto de renda, eu não pago isso, mas nós pagamos imposto exatamente em tudo que nós consumimos. Eu costumo brincar que nós pagamos imposto até no ar que nós respiramos. Mas é imposto em cascata. Aqui no estúdio, por exemplo, nós temos um ar-condicionado. Quando eu pago a manutenção, quando a TV paga a manutenção de quem vem fazer, ele emite uma nota fiscal e eu estou pagando imposto ali até do ar que eu respiro. Então, nós pagamos imposto no pãozinho que nós consumimos, nós pagamos um imposto que é maroto, um imposto que vem embutido nas coisas, além dos impostos que nós pagamos, IPTU, IPVA, imposto de renda, são quase 100 impostos e gravames que nós pagamos, são quase 100, é impossível alguém que não tem uma assessoria muito forte pagar tudo direitinho, mas nós pagamos muito. Então, 40% do que nós produzimos, vamos dizer, nós temos aqui 10 coisas produzidas, 4 são para pagar impostos. Então nós pagamos impostos em tudo. A Associação Comercial deu 28 de maio, né? Até o 28 de maio o brasileiro trabalha só para pagar a carga tributária. São Paulo tem um impostômetro lá, acho que fica ali perto da Praça Ramos, né? E fica correndo o reloginho lá. Quantos bilhões, chegando no trilhão já. Lá na sede já foi pago de imposto para o governo. Na sede da Associação Comercial, lá na Boa Vista. Ali na área, região central, né? Lamentar hoje, nós vamos entrar para um rápido intervalo, mas eu tenho que lamentar a morte do Carlos Miele, lá no Rio de Janeiro, ele morava na Gávea, lá na zona sul do Rio. Morreu hoje de manhã, aos 77 anos, lamentar a morte do Miele. Era um excelente comunicador, ele fazia tudo, fazia teatro, cantava, ele era uma pessoa maravilhosa. O Brasil hoje está perdendo Carlos Miele. Programas da Rede Globo maravilhosos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Olha o WhatsApp aí, ó. 958-935-075. Mande pergunta para nós. Escolha qualquer tema para fazer a pergunta e mande para nós aqui. Até daqui a pouco. De volta, o programa Fala a Verdade. Hoje, excepcionalmente, os 3 apresentadores do Fala a Verdade estão aqui. Nilson Martins, Jackson Lovisoto e Paulo Conti. Estamos hoje fazendo um programa aqui diferente daqueles que a gente faz em entrevista, e falando nós mesmos dos assuntos que acontecem nesse país, assuntos diversos, de política, de religião, internacional. Eu falei agora há pouco da morte do Carlos Miele. Você tem alguma pergunta aí a respeito do... Eu tenho uma pergunta muito boa aqui, do Mauro Cardoso, final do telefone 1247, e ele fala, na verdade ele faz uma observação, Nilson, ele diz assim: Paulo, né, você falou sobre manifestação do jogador, mas como os jogadores da seleção brasileira podem se manifestar se só se ouve falar em recebimentos ilícitos e corrupção também no futebol, né? Ele coloca também que
né? Haja vista aí Caso do Neymar, o caso do Neymar, que está Mas- a Porsche presa lá, né? Não sei, 300 e poucos O Messi milhões já tão bloqueados prometendo- pela Receita E o Federal. Messi já né? estão prometendo prisão para ele lá na Espanha. 2 Olha, anos. eu Jackson, aproveitando, quem é o... Mauro Cardoso. Ô Mauro, eu concordo com você, mas a exemplo também dos políticos, nós não podemos generalizar, dizer que tem só o jogador que faz mal feito na seleção brasileira, ou seja lá onde for. Em todos os ramos da sociedade tem gente boa e a gente está vendo mais Quem poderia nunca esperar agora, que o Platini... tem gente ruim. Platini levou vantagem lá na FIFA. Pois é. Um tremendo atleta da eu França. acho que Presidente da UEFA, né? Da UEFA, da União eu acho que Europeia, toda futebol. oportunidade, Suspenso por 6 meses. seja jogador de futebol, de vôlei, de basquete, todos eles têm oportunidade. A gente vê aquele gesto de carregando a criança. Tem formas. Aquele jogador que fez que comeu a banana lá. Foi o próprio Daniel Alves. Daniel, que comeu a banana. Eu acho que ali ele deu um bom exemplo. Quando teve o racismo, que chamaram, né, de macaco e jogaram a banana, né? Então ele comeu. Então ele fez uma mídia espontânea muito grande. Sim. Eu acho que esses jogadores eles teriam que ter um preparo maior em todos os níveis para entender a conjuntura do país, porque também para eles, eu acho que vai perdendo um pouco o chão, é muito dinheiro. Mas eu muita tenho um fama, nome aqui né? para falar para você de ética, de símbolo de ética no futebol, chama-se Zico. Esse cara, para mim, é um dos caras mais, sabe, não tem uma sujeira na vida, não tem nada. E ele é candidato a presidente da FIFA. Quem sabe, que sabe é certo, ele vai lá, presidente da FIFA, endireita o esporte, o futebol, o maior esporte desse planeta, e coloca as coisas no lugar, não é verdade? Tomara. certeza. A gente está falando de esporte lembra jovem, né? Sim, sim. E o Cláudio Costa, do final do telefone 1779, ele faz a seguinte pergunta para nós três aqui. Vocês acreditam que falta consciência e cultura política para os nossos jovens? É saberem quem estão votando, escolhendo realmente os seus candidatos por critérios. O que é que vocês acham? Eu acho o seguinte, eu acho que o próprio sistema, da forma que está, gerou um desinteresse nos jovens. Os jovens estão desinteressados com política, sabe? Eles estão mais interessados em esses batidão que estão fazendo aí. Ontem eu estava vendo, num programa de TV à noite, os batidão que tem em São Paulo no final de semana. Em Osasco parece que conseguiram resolver alguns aí, parou. Mas em São Paulo é uma vergonha, 5, 10 mil pessoas trancando uma rua, e mostrou até uma rua, Paulo, que tinha lá uma casa de repouso. Sim. Casa de repouso, eles botam aqueles caminhão lá, trio elétrico lá, vai até às 7 da manhã, e o prefeito de São Paulo fala que aquilo não pode intervir, porque é algo cultural, as meninas ficarem peladas lá, que mostrou, elas ficarem rebolando peladas lá, e gente consumindo droga, portando arma, mostrando arma, cultural isso. Sabe que nós já debatemos aqui num programa que O nós jovem está temos. interessado nisso hoje. Nós temos aqui um programa PM a Comunidade, às segundas-feiras, ao 12h30, também. Nós debatemos o assunto e trouxemos inclusive um MC, um funkeiro, né? Para falar. E aí nós chegamos num consenso que deveria-se ter a manifestação funk é uma realidade. Assim como o samba também, no início, era tido também com certo preconceito. Agora, o que pega são as letras incitando a banalização do corpo, incitando a violência, incitando incitando a corrupção, incitando a violência, o crime. O assalto. Então, eu acho que assalto. isso nós temos que trabalhar, a sociedade tem que trabalhar, primeiro, delimitar, ter um espaço para que haja essa manifestação cultural que é legítima. Mas sem apologia ao crime. Agora, sem apologia. E como é que se faz isso? Horários e leis, né? Porque aí eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu sou dirigente de igreja, Paulo. E a gente respeita os horários. Se você passar... quem hoje é dirigente de igreja sabe. Às vezes, se uma igreja passar 1 minuto das 22 horas, alguém já liga e já tem uma viatura da polícia na porta, que é a tal da lei do psil. Mas o que a gente vê? Eu não sei se é pensando que a igreja não vai ter nenhuma reação violenta a ninguém, talvez seja isso que passa pela cabeça da pessoa, mas eu não sei por que as autoridades, por exemplo, elas são tão efetivas. Um clube,
Por exemplo, se um clube fizer um barulho e incomodar um lugar que tem... Eu já morei aqui no centro de Osasco e tinha um clube na frente do prédio que eu morava e constantemente lá eles eram obrigados a fazer obras para conter o volume deles ali, porque o som sobe e invadir os apartamentos. Mas essas manifestações são feitas na rua. Eu acredito, e aqui de verdade, sem envolver a minha opção religiosa, que eu sou evangélico, sou pastor, todos sabem, mas se obedecer à lei, toda manifestação social e cultural é bem feita. Ela é bem-vinda. Bem-vinda. Você entende? Por exemplo, existe uma lei de atentado ao pudor. Então não pode a autoridade aceitar adolescentes tendo relações sexuais na rua. Como já mostrou esses dias, eu vi numa reportagem da TV Cultura, que filmaram com câmeras escondidas, garotos e garotas mantendo relações sexuais no capô do carro num pancadão desse. Isso mesmo que eu vi Entende? ontem. Você viu a reportagem lá também? Vi. Então, quer dizer, isso é contra a lei. Sim. Então, a lei não está sendo obedecida. Se tem uma lei que diz que após as 22 horas tem que ser regulado o volume das atividades públicas, tem que se regular também. É como falou, um absurdo desse. Quer dizer, numa rua que tem uma casa de repouso para idosos, você tem um pancadão até às 7 horas da manhã. Eu acho que toda manifestação cultural ela é bem-vinda, desde que ela esteja dentro dos parâmetros legais. Dos parâmetros legais. O prefeito de São Perfeito. Paulo que me desculpe, ele não pode falar que aquilo é um movimento cultural, de jeito nenhum. E não se intromete, deixa rolar da forma que está deixando rolar. Não pode ser um movimento cultural aquilo, gente. Não pode. Nada contra o ritmo funk lá, beleza, maravilha, mas não da forma que estão fazendo. Não da forma que estão fazendo. Nós temos aqui mais uma pergunta interessante. Essa até foi direcionada para mim, da Dirce Novaes, final do telefone 2794. Obrigado, Dirce, pela sua pergunta. Ela diz: Pastor Jacques, o senhor não acredita que ressaltar cada vez mais o valor da família não auxiliaria na mudança desse país? Olha, Dirce, eu sou um defensor disso. Eu sou um defensor disso, por quê? Nós temos amigos educadores que hoje eles sofrem na escola com os alunos que não os respeitam, o reflexo do que acontece dentro das casas, dentro das famílias. Os garotos, as garotas hoje, pouco respeitam os seus pais. Então, se eles não respeitam os pais, que são as autoridades maiores na vida de qualquer criança, de qualquer adolescente, isso eles vão refletir para a sociedade. Então, reflete para a sociedade não respeitando um educador, reflete para a sociedade não respeitando a pessoa de um policial. Eu sou jovem, Paulo, mas eu ainda peguei a baratinha. Né? E eu lembro que a gente brincando na rua, de mãe da rua, aquelas brincadeiras todas, pega-pega. A hora que uma viatura da polícia passava, todos os garotos paravam e respeitavam. Eu sou, e olha que eu sou bem mais novo que vocês. Nem tanto assim. Deixa baratinho que o Jackson está dizendo. Eram aqueles fusquinhas, né? Preto e branco da Civil, né? Da polícia. Isso é anos 70. Baratinho era anos 70. Mas veja só, Dirce, eu concordo plenamente com você. Hoje ainda, quando nós fazíamos o briefing do programa aqui, eu compartilhei com o Paulo e com o Nilson algo que me aterrorizou hoje na rede social. Vou falar o nome da rede social. Eu estava ali vendo o meu Facebook e de repente me veio um link patrocinado ali, um anúncio de uma página no Facebook. Nós resolvemos o seu divórcio pelo Facebook. A primeira empresa especializada em fazer divórcio pelo Facebook. Gente, é uma banalização da família. A OAB tem que entrar contra isso. Você entendeu? Gente. É uma banalização da família. Então eu vejo que realmente, Dirce, você tem toda a razão. Se nós não resgatarmos os valores de família, e aí eu sou obrigado a citar a Bíblia aqui, né, que diz lá, o primeiro mandamento com promessa, né, honra o teu pai e a tua mãe. Né? Honra o teu pai e tua mãe para que tudo vai bem. Se não há honra ali dentro, e quando vem o honra o pai e a mãe, vai muito além, né, Paulo, de apenas respeitar o pai e a mãe vivo. É nas suas atitudes, você carrega o nome dos seus pais. É as tuas atitudes perante a sociedade honrar a tua origem. É um pai, poder Provérbios de Salomão, eu gosto muito de Salomão, ele diz lá, né? O filho que envergonha o seu pai, envergonha a sua mãe. Né? Em compensação, ele fala do filho que honra o pai e a mãe nas suas atitudes. Né? É como uma joia de ouro para os pais. A diferença do filho pródigo e o prodígio. Né? Isso. Então, eu vejo que são valores importantes que têm que ser resgatados. Por quê? O que se faz em casa se reflete na sociedade. O que se faz em casa se reflete na sociedade. Então, se não houver um resgate do valor da família, está se terceirizando hoje.
Está se terceirizando para a escola tem o papel de formar a criança no conhecimento científico, matemático, no conhecimento literário, mas quem tem o papel de educar os filhos são os pais. E está se terceirizando isso para a escola, está se terceirizando isso para as igrejas, está se terceirizando isso para o poder público, quando na verdade não é. Quando não é verdade, não é. A família tem esse papel importante. Eu queria falar um Jackson, tema aqui. Antes disso, eu queria te jogar numa fria, viu? Pode jogar. Viu, Nilson? Porque eu sempre procuro entender os fenômenos sociais, seja a manifestação do funk, do samba, seja as manifestações políticas, como as causas e os efeitos. Eu vejo, na minha opinião pessoal, eu vejo que muito das mazelas que acontecem hoje na sociedade, elas vêm em função da Constituição de 88. Isso. Que no meu entender, foi uma Constituição revanchista, ela feita por pessoas que foram perseguidas politicamente, onde nós colocamos todos os direitos inimagináveis e possíveis, e a sociedade misturou tudo isso, principalmente as pessoas que não são do bem, porque a pessoa do bem ela se adequa a qualquer regime, mas essa Constituição de 88 possibilitou muito mais direito do que os deveres para com o Estado, Correto. a família. Correto. E aí, muito das coisas que acontecem hoje, por exemplo, uma palmada no filho. Uma palmada no filho é diferente de você fazer uma violência no filho. O filho precisa de uma correção. Ora, são coisas que, graças a Deus, a minha mãe e meu pai me corrigiram muitas vezes, e graças a Deus, você que nos assiste aí, que é de boa família, já levou uma repreensão ou levou um puxão de orelha. Veja, isso é natural. E a Constituição, às vezes, tem a tal da lei da palmada, a lei disso, a lei daquilo. Paulo, e ainda bem, viu, Nilson? A escola que eu estudei, lá em Bernardino de Campos, depois eu vim para Osasco, em 63, 64, as professoras eram os nossos pais na escola. E atuava assim com régua, batia delicadamente, Você ajoelhou com um no pouquinho milho de força também, na Nilson? cabeça. Eu não, sempre fui comportado, mas eu cheguei a ver. Eu ajoelhei ficar atrás no da milho. porta, com aquele cone de burro, assim. Era uma forma de denegrir a criança naquele momento, para mostrar o que é certo e era errado, entendeu? Agora, Paulo, posso completar o que você falou? E ainda bem Hoje não tem mais nada que disso. não entrou, ainda bem que não entrou, vou até falar o nome dele, um projeto do senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Ainda bem que não entrou um projeto dele, que era colocar na Constituição o direito pleno à felicidade. Eu estive com juristas debatendo sobre isso. Se entrasse na Constituição o direito pleno à felicidade, qualquer coisa que eu fizesse que me tornasse feliz, deixaria de ser contestado judicialmente. Mas eu vou Mesmo se isso fizer dano a você. Eu ainda vou insistir, eu acho que já estamos sendo avisados aí que o bloco está terminando, mas eu queria saber do Nilson, que o Nilson, eu acho que é o mais experiente de todos nós aqui. Não é o mais velhinho, né, Jackson? Não. Não é o mais velho, mas é o mais experiente de todos nós. Eu queria que ele comentasse aí o advento da Constituição de 88, às vistas dessa banalização das coisas que acontecem Vou comentar, sim. Que, inclusive tem uma pergunta aqui para mim que eu vou responder no próximo bloco aí. E, Nilson, quais serão os concorrentes do Lapas nas próximas eleições? Márcio Braga, 10-20. Márcio, nós vamos entrar para um rápido intervalo e voltamos em seguida, nós vamos comentar. E tem diversas perguntas aqui também com o Jacos, que ele vai responder a todos que mandaram. Voltamos em seguida. Volta no último bloco, bem rapidinho agora, que é o último bloco, tem diversas perguntas para você responder, né, Jacques? Sim. E sobre a Constituição, o que eu posso dizer para você? Que para mim foi uma tremenda decepção. Foi uma Constituição tão enorme, que em comparação com a dos Estados Unidos, que é uma folha, e tudo anda tão normalmente, tudo regularizado lá, tudo funciona. Eles fizeram um livro, é um livro perfeito a Constituição nossa, com tanta coisa que nada se resolve. Olha a situação que o país está passando, a alta da criminalidade por causa do desarmamento de uma forma errada, como foi feito, sabe?
E os políticos hoje, eles que resolvem se vai poder ter reeleição, se não vai, se eles podem continuar ou não, se pode ser caçado ou não, é eles que resolvem. Lógico que eles vão sempre do lado deles, sabe? Eles fecharam em torno para proteger o lado deles. E eu acho que está difícil de se resolver. Nós que vivemos lá o período militar, hoje nós estamos vendo a situação que o país está passando. Olha, é terrível, hein? E Nilson, o Marcelo Lara, final do telefone 3800, ele faz coro com vocês, hein, gente? Ele diz, eu quero me manifestar também. Mudanças gerais das leis, porque as leis abafam as leis, né? É a colocação dele aqui. O Poder Judiciário hoje está amordaçado, está amarrado. Como é que pode? Aí a pessoa comete um crime, como eu vi essa semana, de um cidadão que matou a esposa, 16 anos para julgar ele é condenado e vai ficar em liberdade porque vai entrar com recurso. Quando vai ser o trânsito de julgado desse cidadão? Que trânsito de julgado? Trânsito de julgado tem que ser no segundo recurso, não tem que ir até o Supremo Tribunal Federal. Não, hoje tem que ir até o Supremo. Só é criminoso depois do trânsito de julgado. Por isso que você vê aí, quando fala, várias passagens pela polícia. Mas como é que pode ter várias passagens? Porque ele ainda não foi condenado. Ele é condenado e considerado culpado através do trânsito de julgado. E hoje os advogados, sabe, vai entrando com recurso. Isso aí está acabando com o nosso país, viu, Paulo? Deixa eu responder a pergunta aqui do Márcio Barca, Baroa, o Barca, o final do telefone 1020. Obrigado, viu, Márcio, pela pergunta. Hoje, nós podemos falar o seguinte, que a certeza que o Lapas realmente é candidato à reeleição e que temos alguns pré-candidatos aí, que são, por enquanto, pré-candidatos, mas a certeza é o Jorge Lapas, talvez o Celso Giglio, ele está impugnado, né? Se ele conseguir resolver o problema dele, ele vai sair candidato, se não sair, ele vai indicar alguém, que pode ser até o André Sacco, a filha dele, a Isabela Giglio, né? Nós tínhamos a opção aí do Delbo Teruel, que iria sair candidato, mas parece que não vai mais, né? Parece que ele saiu do PSD. Saiu do partido e tem dificuldade de obter outra legenda. Oswaldo Virgínio tem também a figura do Cláudio Pitteri também, Cláudio né, Pitteri. Saiu do PSDB para poder disputar a prefeitura. Você tem mais algum nome? Olha, tem o nome do Rogério Lins, que circula, né? Rogério Lins, estava esquecendo. Rogério Lins, como possível Mas também é uma candidato. incerteza, a gente não sabe Mas ainda. de certeza mesmo, eu acredito que hoje, de certeza, seria o Lapas e acho que o Cláudio Pitteri, né, que fez toda essa mudança partidária para poder disputar o cargo majoritário, né? Então, eu acho que hoje, no cenário de hoje, né, e com isso a gente responde também, Nilson, o Fabrício Santos, final do telefone 2706, que perguntou, Nilson, quem será o nome forte da política osasquense em 2016? Né? Como é que eu posso saber? O nome forte geralmente é o que ganha, né? O que é o atual prefeito, né? Tem a pegar a bolinha de cristal. Tem a máquina na mão, né? Quer dizer, ele é o nome forte agora. Vamos ver o que vai acontecer aí. Aliás, tem umas surpresas aí, mas... Aliás, os nossos telespectadores, aproveitar e falar, o Nilson que sempre é um dos maiores, se não for o maior comentarista político aqui da cidade, sempre com a coluna em off, né, Nilson? Hoje tem no Correio Paulista, tem lá a sua... Isso. Fala um pouquinho também disso, Nilson, que é importante. Todas as semanas no Correio Paulista, sai às sextas-feiras e tem as novidades lá, né? Ontem, por exemplo, fui na sessão da Câmara de Barueri e o que correu lá foi o assédio lá do professor Agnério, né? Superintendente do FIEB, uma professora, ele supostamente teria cometido um assédio sexual com uma professora na sala dele e ela fez um boletim de ocorrência e a coisa está pegando. Já teve manifestação de escolas em frente à prefeitura, a coisa está pegando lá. E aqui em Osasco, a novidade foi ontem, uma sessão extraordinária, né? Um projeto da vereadora Andréa Capriotti, projeto de lei 0615, de lá de trás, hein? 0615 foi logo no início do mandato dela. Sobre os travestis e transexuais que agora podem mudar o nome, que chama nome social. O que você pode comentar sobre isso, de agora, essa lei aprovada? Olha, eu acho, Nilson, que a gente tem que distinguir duas coisas. Uma vez que regulamente algo... Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Eu defendo cumprimento de lei. Eu defendo isso por todos os lados, Paulo. Eu acho que, assim, são direitos. Se a pessoa fez essa opção, desde que tenha uma regulamentação para isso,
tem que ser respeitado. A gente teve um grande exemplo nacional na década de 80, eu cresci com esse exemplo na mídia, que era a Roberta Close, que na verdade, no caso dela, ela havia nascido, né, segundo informações, com hermafrodita, né, com as duas orientações. É o caso do transexual. Do transexual. E acabou tendo a opção genética e pessoal pelo sexo feminino, porém no ato do nascimento os pais haviam registrado com o sexo masculino. Eu acho que uma vez que se regulamenta, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. O que eu tenho questionado recentemente, e aí me vejo no direito de fazer isso, é ter-se uma colocação de direitos acima do direito dos outros. Entende? Por exemplo, eu que comungo de uma opinião diferente, eu não posso ser obrigado a ver os meus filhos serem ensinados como isso sendo a única opção ou a melhor opção. Eu acho que a opção e quem faz a opção tem que ser respeitado. Entende? Então, acho que esse projeto, mesmo como pastor, eu acho que não é um projeto de ser questionado, uma vez que a pessoa fez toda essa transformação, mudou, né? Para não acontecer, por exemplo, o absurdo que aconteceu no quartel aqui de Quitaúna, no CS3, foi Quitaúna, né? Do transexual ir lá e exporem a particularidade, aquilo para mim foi crime, cara. Aquilo foi crime, quer dizer, exporem toda a particularidade, exporem nas redes sociais a ficha do recruta, e o recruta era um transexual. O que eu me pergunto, e aí eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não atuo na área da mente, o que eu me pergunto é se um menor de 18 anos tem realmente condição de decidir uma mudança de sexo e toda uma transformação física como fez, né? Aquele rapaz que hoje literalmente é uma moça. Né? O que eu me questiono é isso, se um garoto menor, se a gente acabou de discutir aí, e não tem condição de responder por crimes um menor, né? Não pode dirigir um automóvel porque mas não pode tem... escolher o presidente da República, eu me questiono isso. Filho. Será que esse jovem, quando atingir 25, 26 anos de idade, não pode entrar aí numa crise de existência? E quem vai amparar? Será que aqueles que incentivaram na adolescência vão amparar quando essa pessoa está numa depressão, algo assim? Sei lá, queria ouvir vocês. Eu até convido o nosso telespectador, nós temos aqui também aqui na nossa grade de programação o programa Charme e Poder, que é exatamente as protagonistas aí do projeto de lei, a protagonista, no caso a Andréa Capriota, a vereadora, a Karen Gaspar e a Mazé Favarão, tem um programa aqui que chama Charme e Poder e volta e meia elas estão discutindo, a TV abre as portas para discutir com pessoas com outras orientações, com outra orientação sexual, com opiniões diferentes. Você pode entrar na nossa página aí no www.tvosasco.com.br, tem lá, inclusive tem um dos programas, salvo engano, que foi discutido exatamente isso, o nome, projeto dela, o projeto, o nome social. Né? Eu acho que é interessante, independente de opiniões pessoais, é interessante ser muito discutido, porque a democracia verdadeira é quando você consegue também conviver com as diferenças. Exatamente. Né? Tá certo. Ser igual é conviver com as diferenças. E o nosso sistema, Paulo, é esse, né? É democracia representativa. Eu acho que a pessoa, todo mundo tem que ser representado. A pessoa é o seguinte, a pessoa é dona do seu corpo, faz com o corpo o que ele quiser, contanto que não prejudique o semelhante, tá certo? É isso aí, é o direito dele fazer o que ele quer, seguir a religião que ele quer, se ele não quer ter religião nenhuma, é o direito dele, se ele quer ser um afeminado, é um direito dele, tem que ser respeitado. Sabe por quê? Porque essas pessoas também têm dívida e pagam suas contas e ninguém vai pagar a conta dele, sabe? Se ele não trabalhar, ele não come. Então, ficar se intrometendo na vida alheia não é legal. Por quê? Porque você não está lá pagando as contas, você não está resolvendo os problemas da pessoa. Para que criticar o que a pessoa faz? Eu critico muito as coisas erradas que a pessoa faz. Se cometer os erros, cometer crime, como a gente vê, hoje o país assim... É só crime, com as aberrações. Então, isso aí sim tem que ser contido. Agora, da parte pessoal da pessoa, a pessoa tem todo o direito de fazer aquilo que quer, da forma que ele quiser, morar com quem ele quiser, é um direito dele, sabe? Eu assino embaixo e pronto. Não sou contra, sou a favor. Se quiserem me criticar, podem me criticar, mas eu não me intrometo na vida alheia.
E nunca vocês vão ver no que eu escrevo no jornal, eu falar mal de alguém, da vida particular de alguém, naquilo que eu escrevo lá na coluna em off. Eu não falo. Falo da política, daquilo que ele trabalha, que é o homem público, ele faz para o povo. Da vida particular dele, eu não comento, não. Ô Nilson, tem aqui uma participação, Carlos Core, ele diz aqui, não tem jeito, o Brasil não tem cultura para este tema, porém no carnaval parece que tudo muda. E ele foi... É verdade. Ô Paulo, então vou engatar aqui fantasia e vai pra avenida. Com o comentário da Josefa Almeida, do final do telefone 0976. Ela diz, Paulo, a diferença do samba e do funk não é só a letra, é a manifestação da contracultura. Apologia ao sexo, muitas vezes apologia ao crime e à ostentação. Né? Então, também contribuindo aí com a colocação, né? E voltando um pouco no tema que nós abordamos no primeiro bloco. Né? Só rapidinho, só para falar que ontem o TSE finalmente escolheu quem vai ser o prefeito lá de Cajamar. A candidata do PT, a Paula Ribas, conseguiu vencer na justiça. Finalmente, a eleição de 2012, ela vai, a partir de hoje, ela é prefeita de Cajamar e vai até o final de 2016 como prefeito de Cajamar. Cajamar não teve prefeito de 2012 para cá. Ganhou o Daniel Fonseca, aí impugnaram ele, ficou presidente da Câmara, e ontem resolveu, parabéns Cajamar, que agora tem o seu prefeito. Aproveitar só registrar que está chegando ao final do nosso programa, as demais perguntas aqui, né? Nós temos aqui do Jairo Carlos, ele pergunta, né, como seria a disputa do ano que vem na política em Osasco, nós falamos sobre isso. Se na Câmara Municipal terá uma boa mudança nas carinhas, será que veremos sangue novo? Né? Ana Luísa 3486, é os nossos votos também, viu, Ana? Né, o Caio Dini, vocês chegaram a ver a declaração do Ciro Gomes no ano passado a uma emissora do Nordeste, se não me engano foi a TV Diário, né, que ele deu aquela entrevista. Será que ele prevê o futuro? Caio Dini, né, comentando. Não sei se ele prevê o futuro, Caio, mas ele estava muito bem informado. O irmão dele era ministro, né, do governo na época, ele sabia do que estava falando. E tem também aqui o Fábio Santos, final do telefone 4169, ele fala, quero aproveitar o programa para fazer o meu desabafo às autoridades osasquenses, moro em Quitaúna e está muito escuro à noite, precisamos de iluminação na General Florencio e todo o entorno. Fábio Santos, está dado o seu recado aqui. Seu recado, teu desabafo. Pessoal, muito obrigado aí, nós fizemos um excelente programa, viu? Eu acho que a gente deveria repetir aí de vez em quando, fazer um programa só entre nós para falar de temas gerais aí. Tem mais alguma informação aí? Mandar o nosso abraço para Peixe Osasco, né? No final do telefone 3461. Não dá tempo de responder as perguntas que estão chegando agora, mas recebe o nosso abraço aí também e o nosso cumprimento. Paulo, por favor. Bom, quero agradecer a oportunidade e aí dizer que eu acho que valeu a pena. Vamos fazer mais esse bate-bola assim nisso. Pela quantidade de perguntas que veio aí, valeu a pena. Valeu a pena. Né? Agradecer a você que nos acompanhou até agora, que Deus possa abençoar você e sua família. Ficamos por aqui até sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.